Atos capítulo 7. Disse o sumo sacerdote: porventura isto é verdade? Ele respondeu: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia e antes em habitar em Harã. E disse-lhe: saí da tua terra e dentre tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois de seu pai faleceu, depois Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais. Não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Deus falou assim: que sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Eu julgarei a nação a quem servirem desse Deus. Depois disto, sairão e me servirão neste lugar. Então, ele deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, o que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então todo o país do Egito e a Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Jacó, porém, ouvindo que no Egito havia trigo, enviou para lá pela primeira vez nossos pais. Na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida de Faraó. José mandou chamar seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, que era de 65 almas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, e eles e nossos pais. E foram transportados para Siquém e colocados numa sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro dos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, no templo da promessa de Deus, jurou a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar filhos para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Sendo enjeitado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles ser maltratado, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Moisés cuidava de seus irmãos, que eles compreendessem que Deus o queria libertar por intermédio dele, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, vendo alguns deles brigarem, procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que defendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-me como fizeste ao egípcio ontem? Ao ouvir isto, Moisés fugiu do país e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Ao fim de 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo e de um sarçal. Então Moisés, vendo-o, maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava falar. O Senhor disse-lhe: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e te enviarei ao Egito.
a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? Deus enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Este os conduziu para fora, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos-la transmitir, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos Deus que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que fizestes para adorar. Por isso vos transportarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como ordenará aquele que disse a Moisés: o que fizeste segundo o modelo que tinha visto? Tendo recebido nossos pais, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na possessão das nações que Deus expulsou da face dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse permitido construir habitação para Deus de Jacó. Salomão lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Ouvindo isto, enfureceram-se o coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram, taparam os ouvidos e se arremeteram, unânimes contra ele. Levando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto Estevão era apedrejado. Invocava o Senhor, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pondo-se então de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Depois destas palavras, adormeceu. Atos capítulo 7.